Tudo bem com vocês? Mais uma edição do jornal, Web Jornal Central de Notícias, que trabalha aí com as notícias dos portais consorciados, Brás 365, Repórter Café, Jornal 7 e Portal Oi Diário. Muitas informações importantes aqui em mais essa edição, começando, obviamente, por essa situação lastimável envolvendo aí os problemas que ocorreram nos últimos dias nos serviços prestados pela Trivia Trens, que assumiu o posto da CPTM, assumiu as linhas 11, 12 e 13, com a promessa de investir 14 bilhões e 300 milhões para ampliar o serviço de transporte aqui na região metropolitana de São Paulo, especialmente na região do Alto Tietê. E as imagens falam por si só. A situação vexaminosa que milhares de passageiros sofreram nos últimos dias, especialmente nessa última quinta-feira. Passageiros da Trivia Trens andando pelos trilhos, explosão em uma composição, enfim, um verdadeiro absurdo. Olha só, algumas perguntas precisam ser feitas aqui e devem ser respondidas o quanto antes pelo senhor André Isper, que é o diretor-presidente da Artesp, que é a agência que fiscaliza, ou deveria fiscalizar o serviço prestado pela Trivia Trens. Aliás, a Trivia Trens assumiu aí essas linhas 11, 12 e 13 no último dia 21, e foram 3 dias de problemas e de caos para os passageiros e para os usuários. Então, o diretor André Isper da Artesp precisa responder. Quem também precisa responder essas perguntas básicas aqui é o governador Tarcísio de Freitas. Fez muita propaganda falando que o serviço iria melhorar após a privatização. Olha só, a Trivia Trens, o diretor da Artesp, o governador Tarcísio, ela tem aí já uma informação oficial, ela tinha condições de assumir as linhas da CPTM. A Artesp tem essa informação oficial por escrito para transmitir aqui para nós, da imprensa, do consórcio de portais e para a população? Ou a Trivia simplesmente assumiu as linhas da CPTM sem ter capacidade de ofertar ou de prestar o serviço? Essa é uma pergunta simples que já deveria ter sido respondida. Outra pergunta também, né? Houve um curto-circuito no trem quando ele estava chegando na estação do Brás pela linha 12? Por que ocorreu esse curto-circuito? É necessário uma mega investigação para saber isso? Ou se consultarmos aí a empresa de energia elétrica na capital, ela vai informar por que houve esse curto-circuito? Aí houve o curto-circuito e teve que desligar as subestações. Esse desligamento automático é uma questão de segurança ou foi aí uma falha sistêmica? Que houve o curto-circuito com incêndio no vagão e automaticamente ocorreu também aí a suspensão dessas subestações, que levou os trens a pararem e colocou a população em risco caminhando pelos trilhos. São 3 perguntas básicas que a gente vai cobrar aí do governo do estado, do governador Tarcísio, que fez muita propaganda sobre a privatização dos trens, e também a Artesp já deveria estar respondendo. Para fechar essa situação aqui, nós tínhamos falado já aqui em jornais anteriores sobre a falta de transparência da Trivia. Nós pedimos informações sobre aí as obras na estação do Alacaré e Itaquá, obras também na estação central de Itaquá, e obras também como é que está o projeto, como é que está aí o início das obras para uma instalação nova no Lajeado, entre Ferraz e Guaianazes. Já não houve respostas. Então a Trivia faltou com transparência e agora está faltando com um pouquinho de respeito aos passageiros. Mas uma questãozinha rápida: a Trivia Trens, o governo do estado, a CPTM, vai indenizar os passageiros que foram prejudicados com esse absurdo dos últimos dias? Ou a conta vai sempre ficar com o usuário da CPTM, agora o usuário da Trivia Trens? Um absurdo. Nós aqui no consórcio vamos continuar cobrando, denunciando e questionando essa falta de respeito, esse mau serviço prestado aí pela Trivia aos passageiros, especialmente aqui do Alto Tietê. O assunto agora nesse web jornal é o prefeito dos videozinhos lá de Salesópolis. Nós já destacamos aqui em edições anteriores que foi feito um levantamento lá na cidade para se verificar o que a população de Salesópolis achou do trabalho da gestão do prefeito Rodolfo Marcondes no primeiro semestre desse ano. No primeiro recorte que destacamos aqui, foi apontado que apenas 21% da população acha que o trabalho do prefeito Marcondes foi bom ou ótimo no primeiro semestre. Também já destacamos aqui no outro recorte, em outra reportagem, que para a população de Salesópolis o maior problema da cidade do governo é a saúde, que precisa aí de mais médico e ampliação do atendimento. Nesse recorte aqui, que já foi inclusive publicado nos portais que fazem parte desse consórcio, nós vamos destacar aí o que a população pensa sobre a falta de transparência na gestão do prefeito Rodolfo Marcondes na cidade de Salesópolis. Mais de 62% da população, 62% das pessoas entrevistadas nesse levantamento disseram que falta transparência no governo do prefeito Rodolfo Marcondes. Ou seja, a prefeitura, o governo precisa informar melhor
os recursos financeiros que chegam na prefeitura e principalmente precisa informar melhor como é que a prefeitura está gastando o dinheiro dos impostos, o dinheiro enviado por meio de emendas, os repasses do governo estadual e do governo federal. Então, mais um aspecto negativo na gestão do prefeito Rodolfo Marcondes, que continua insistindo em não ser transparente. Aliás, reforçando, né? Até porque desde março os portais aqui do consórcio têm cobrado informações básicas sobre o governo, sobre a cidade, e o prefeito se recusa a responder. Aí a população vem e confirma, ela carimba. A população diz que, ou 62% da população diz que falta transparência ao governo do prefeito Rodolfo Marcondes. E aí, prefeito, até quando o senhor vai manter essa caixa preta aí em relação às perguntas da imprensa e em relação ao que a população precisa e merece saber? Nós vamos continuar cobrando e denunciando aí a falta de transparência no governo do prefeito dos videozinhos em Salesópolis. Olha, pessoal que nos acompanha aqui nesse web jornal, na próxima semana as câmaras de vereadores aqui no Alto Tietê voltam do recesso de meio do ano. A Câmara de Mogi das Cruzes deverá instalar uma comissão de investigação para apurar ou cobrar informações da EDP, que é a concessionária de energia elétrica aqui para a região do Alto Tietê e também para algumas cidades do Vale do Paraíba. O fato é que tem ocorrido alguns problemas, especialmente em Mogi das Cruzes, que a EDP não esclarece aos vereadores. A Câmara já cobrou, especialmente através do vereador John Ross, informações detalhadas sobre problemas que têm ocorrido no fornecimento de energia elétrica a Mogi das Cruzes pela EDP, e as informações geralmente são truncadas quando essas informações são transmitidas à Prefeitura de Mogi das Cruzes. Dias atrás, esse consórcio de portais questionou a EDP Energia sobre problemas em Mogi das Cruzes. E aí, a EDP, das 7 perguntas que foram encaminhadas pelo consórcio, respondeu apenas 3. As perguntas mais importantes sobre procedimentos e protocolos, a assessoria da EDP não respondeu. Essa postura nada profissional da assessoria da EDP justifica ainda mais o trabalho que essa comissão de investigação vai fazer a partir de agosto. E, obviamente, os portais que fazem parte desse consórcio vai acompanhar muito de perto e vai cobrar dos diretores da EDP exatamente as informações que a população precisa e que a imprensa cobra. Quando a imprensa, o consórcio pede informações para o EDP, não é porque ele quer saber isso ou quer aquilo. São informações que interessam a sociedade, interessam as casas, interessam as empresas. E a EDP não tem o direito de não responder, ou não tem o direito de responder só o que ela quer e quando ela quer. No caso aqui foram 7 perguntas, ela respondeu as 3 que ela queria e as 4 mais importantes ela não respondeu. Mancada do EDP, que nós vamos continuar cobrando, é necessário respeito pela inteligência das pessoas, é necessário respeito com a imprensa EDP. Nós já falamos aqui nesse web jornal que as obras do Hospital Federal de Suzano estão paradas, mas nós vamos reforçar mais uma vez o absurdo que é as obras desse hospital tão importante para Suzano e para a região do Tietê estarem paradas. Estão paradas por quê? Porque faltam 6 milhões e 700 mil reais para que o prédio seja finalizado. Nós cobramos no dia 19 de junho o Ministério da Saúde, o ministro Alexandre Padilha, sobre quando esse dinheiro seria liberado. Aí a assessoria de empresas do Ministério falou que precisava de mais tempo para poder encaminhar essas respostas. Já se passou aí mais de um mês e até agora, por incrível que possa parecer, a assessoria do ministro Alexandre Padilha não respondeu. Então fica aqui mais uma vez esse consórcio de portais cobrando respeito ao ministro Alexandre Padilha, respeito ao governo do presidente Lula. Temos um hospital aqui em fase final de obras que está com as obras paradas, interrompidas, por falta de 6 milhões e 700 mil reais. Ô ministro Padilha, o que está faltando para o senhor responder? Não tem dinheiro no Ministério? O senhor está boicotando Suzano e boicotando o Alto Tietê. E também tem aqui mais um lembrete para deputados que vieram até o hospital fazer fotos e vídeos para suas campanhas. Vocês desrespeitaram Suzano, vocês desrespeitaram o Alto Tietê. Estamos falando aqui do deputado Kiko Sereguin, que esteve fazendo fotinhos lá na obra do hospital. Ô Kiko, o senhor não pode trabalhar em Brasília para que esse dinheiro seja liberado quanto antes? A obra está parada, a obra que o senhor veio fazer fotinha aqui no Suzano está parada. E o deputado Gilmar Tato também esteve na obra do hospital, fez vídeo, fez foto e aparentemente não tomou nenhuma providência para que o governo federal libere esse dinheiro. Nós vamos continuar cobrando, porque isso é do interesse de Suzano, do interesse do Alto Tietê, e não podemos aceitar esse desrespeito do ministro Alexandre Padilha, do presidente Lula, que anunciou essa obra lá em 2010, desses deputados que vieram aqui fazer foto e vídeo para aparecer na campanha, dos pré-candidatos do PT a deputado aqui da região, dos vereadores, e o vereador André Dourado, do PT em Suzano, falou aí no final do primeiro semestre que tinha destravado as obras, destravado o dinheiro para fazer a obra do Hospital Federal.
Ô vereador, isso é fake news, o senhor não travou nada. Então todas as pessoas citadas aqui e outras lideranças políticas de Suzano precisam aí se mobilizar, precisam ter um pouquinho mais de vergonha na cara e destravar esses 6,7 milhões para que a obra seja finalizada. Mais uma vez, a eleição está logo ali e a obra do Hospital Federal está parada em Suzano. Isso é normal para vocês, autoridades políticas? Essas foram as notícias de mais essa edição da Central de Notícias do AltIT, que reúne 4 portais de notícias. Vocês devem estar reparando aí ao longo da reportagem na íntegra no YouTube, também dos recortes, que nós estamos questionando muitos assuntos que não têm retorno. Nós estamos fazendo aqui o que outros portais deveriam fazer, mas não tem capacidade, não tem coragem. Tratar de assuntos sérios. Não adianta ficar fazendo média, ficar postando, publicando fotinho de político daqui, videozinho de político de acolá, vídeo de pré-candidato e as coisas não acontecerem. Nós estamos cobrando, nesse jornal, cobramos a IDP, cobramos aí o governo do estado em relação à Trivia 3, essa vergonha, cobramos também aí uma solução para as obras do Hospital Federal de Suzano e nós vamos continuar com essa missão, porque isso é do interesse de quem mora e trabalha em Suzano, no AltIT e em todo o estado de São Paulo. Nós vamos em frente aqui com o jornal, o Web Jornal Central de Notícias. Saúde e sucesso!